Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tenho este versículo muito bem guardado no meu coração. E vocês vão ouvi-lo diversas e diversas vezes, porque este versículo, ele meio que direciona o meu ministério. É o segundo versículo que eu mais gosto nas Escrituras, porque aqui eu sou desafiado por Deus. Ontem eu preguei sobre esse texto, não vou repetir a mensagem, pode ficar tranquilo, mas também enfatizando isso, porque a Bíblia nos chama a fazermos diferença no meio aonde nós somos plantados. E aqui, nesse texto, nós somos desafiados por Deus a brilhar, a resplandecer a nossa luz, e a luz que está em nós não é nossa. É a luz de Cristo. E é esta luz que tem que resplandecer através de nós, para que as pessoas possam ver aquilo que nós estamos fazendo, e então glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Para que você possa compreender um pouco aquilo que eu quero falar esta noite, para que você possa ter um melhor entendimento, eu queria me reportar um pouco ao contexto anterior, fazer uma breve análise dos passos anteriores de Jesus Cristo. No capítulo número 4, ele mostra o momento onde Jesus é tentado. É a tentação de Jesus. É o momento onde Cristo é confrontado com o império das trevas. E ele vence. E após essa vitória, ele volta para a Galileia, dirigido pelo Espírito Santo, vai morar na cidade de Cafarnaum. E nesta cidade, na sequência desta narrativa, Jesus então começa a pregar. E ele, na sua pregação, chama os seus ouvintes ao arrependimento. Mateus capítulo 4, verso de número 17. Mas a partir dali, Jesus passou a pregar e dizer: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E é pregando na Galileia que Jesus dá início ao Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, é onde estão as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados no grego, macários, literalmente quer dizer mais do que feliz, mais do que abençoado. E um pouco antes de Jesus dar início a este sermão, ele havia chamado os seus discípulos, e quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz para eles que eles agora serão pescadores de homens. Jesus desafia esses discípulos a serem pescadores de homens. E aí, dentro desse contexto, daquilo que nós conhecemos como Sermão da Montanha, ele diz que eles deveriam ser sal da terra, luz do mundo. Se você olhar para o Antigo Testamento, desde o chamado de Abraão e todos os profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados para ser o sal da terra de Canaã. Mas os apóstolos e os discípulos de Jesus foram chamados para ser sal da terra inteira. Foram chamados para transformar não somente um povo, não somente Canaã. Foram chamados para transformar o mundo inteiro. E aqui Jesus então vai ensinar expressamente que eles deveriam ser diferentes das demais pessoas. O discípulo de Jesus,
é essencialmente diferente do incrédulo. Ontem, enquanto eu pregava neste mesmo texto, falando na abertura dos trabalhos das federações do PETAG, eu usei esse texto e falei sobre esse desafio, o nosso desafio como cristãos, de influenciarmos o mundo inteiro, as razões que nós temos para isso. E esta foi a base do sermão, que primeiro é porque o cristão é essencialmente diferente do incrédulo, o cristão é chamado para ser sal da terra, o cristão é chamado para ser luz do mundo. Outra razão é porque o cristão tem uma responsabilidade missionária, ou seja, a nossa luz não é só para brilhar para nós, é para poder resplandecer, é para poder ser vista, não é uma luz para ficar escondida. E finalmente, porque é através das nossas ações que as pessoas vão glorificar a Deus. E aí foi a minha conclusão, porque o cristão precisa ser diferente do incrédulo. E é esta diferença que é demonstrada quando o cristão assume a sua responsabilidade missionária. E é a partir daí, através da vida de cada um de nós, é que as pessoas que nos cercam vão passar a glorificar a Deus. Quando nós falamos de missões, não é só lá na Romênia, não é lá no sertão, lá também, mas começa com a nossa vida aqui, começa com a influência que nós temos que exercitar com aqueles que nos cercam. O cristão precisa influenciar o mundo em que ele vive. É o resumo do que foi pregado ontem. Essa semana, o Reinaldo deve concluir a edição e vai para as nossas redes sociais. Se você quiser ouvir, você pode ouvir aquilo que foi pregado ontem. Mas eu queria aqui agora, hoje à noite, falar sobre que nós, além de termos esta responsabilidade de influenciarmos o mundo, o cristão, ele tem que ter uma vida contagiante. E eu queria que você prestasse atenção nesse videozinho. São 90 mil fósforos. Só precisa acender um. Tua graça me alcançou, pra ti quero compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele Vida contagiante. A graça de Deus que foi manifesta em você precisa fazer com que a sua vida seja contagiante. São 90 mil palitos de fósforo. Um que pegou fogo. Todos os outros ao seu redor são incendiados da mesma forma. Quando nós ouvimos, e você certamente já ouviu isso de vários pastores em diversos sermões, que o crente é diferente, que ele tem um brilho especial, e isso é realmente verdade. Mas eu também quero afirmar que essa diferença, que este brilho que há em nós, tem de contagiar aqueles que nos cercam. Foi para isso que Jesus nos salvou, para que nós pudéssemos fazer diferença no meio em que vivemos, para que nós pudéssemos resplandecer no meio das trevas,
para fazer diferença, para que nós pudéssemos brilhar. E assim, na medida que nós resplandecemos, nós podemos influenciar o meio aonde nós estamos. É por isso que a figura do sal da terra. O sal tem essa característica, ele transfere do seu sabor para aquilo que ele toca. Já imaginou? Você pega o sal, coloca na carne, e o sal, não vou influenciar esse meio aqui não. E aí você está lá fazendo o seu churrasco, e o sal não quer cumprir o seu papel. Ele não salga, não cumpre aquilo que ele promete. Eu tenho certeza que você vai olhar, que marca de sal vagabundo é este, que eu nunca mais vou comprar. Você é o sal da terra. Você tem que influenciar o meio aonde você é colocado. Lembre-se, foram poucos os discípulos de Jesus que transformaram o mundo, porque eles foram verdadeiramente sal. A vida deles foi contagiante. Eles transferiram sabor para o mundo em que eles viviam. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É esse o nosso desafio. É isso que nós fomos chamados para ser, sal da terra, luz do mundo. É uma declaração de Cristo, a meu e a seu respeito. É a expectativa de Jesus da cristandade. Ser sal, ser luz, transformar o ambiente, transformar a sociedade, não se amoldar a ela. Isto é vida contagiante. Eu gosto de uma frase do pastor Rick Warren, que ele diz que cada cristão precisa de mais do que um estudo bíblico para realmente crescer. Você precisa de muito mais do que a frequência na igreja para você crescer. Jesus não nos passou uma tarefa, um trabalho. Ele nos entregou uma missão. E a nossa missão é transformar o mundo. Nós então temos que exercer o máximo contágio possível. Temos que ser autênticos. Temos que realmente crer e viver o Evangelho de Jesus. Ser cristão não é só frequentar igreja. Frequentar igreja é a parte boa do cristianismo. É o momento que nós temos comunhão uns com os outros. É quando nós nos relacionamos. Esta é a parte boa do ser cristão. Ser cristão é resplandecer a luz de Cristo no meio das trevas. Aqui não tem graça. Aqui não tem graça ser luz. Está tudo iluminado. Nós resplandecemos a luz. Aqui nós somos um farol. Difícil é ser diferente no meio dos incrédulos. Joe Aldrich, ele diz que o cristão precisa ser as boas novas antes de pregar as boas novas. A sua vida tem que ser uma pregação. E eu não estou aqui dizendo porque há aí um ditado que você, antes de que você deve viver o Evangelho de tal maneira que se você precisar é que você usa palavras. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho. Isso quer dizer que eu tenho que anunciar, eu tenho que falar que um dia Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para pagar o preço da salvação. E eu tenho que dizer para as pessoas que elas então precisam crer. Não é acreditar, é diferente. Elas têm que crer e depender única e exclusivamente de Cristo para a salvação. Mas antes de poder pregar o Evangelho, eu tenho que ser a boa nova. O apóstolo Paulo diz que nós somos os embaixadores de Cristo. Você sabe que nós moramos aqui em Brasília. Eu fui levar essa semana os meus filhos para poder conhecer a escola onde eles vão estudar. E ali perto do Mackenzie tem várias embaixadas. E aí eles perguntaram, pai, o que é embaixada?
E embaixada é a representação oficial de uma nação, aqui na nossa. É a residência do embaixador. Você, como embaixador de Cristo, a sua casa é a representação oficial do reino de Deus aqui na terra. O que vale no seu lar são as leis do reino que você representa, não a deste mundo tenebroso. É o reino que você representa como embaixador. É isso que tem que estar na sua casa. É a lei que vigora no seu lar. Você tem que ser a boa nova. Eu ainda estou conhecendo o bairro. Eu tenho sido ciceroneado pelo Mr. Google, né? E o seu Maps. Eu coloco o endereço e ele me fala por onde eu vou. De vez em quando ele me manda entrar numa rua que eu descubro que está fechada. E aí eu dou ré, volto, tenho que retornar lá, procurar uma nova rota e ele vai calculando. Hoje de manhã, só para você ver como que a gente ainda está errando, eu passei na padaria, comprar uns refrigerantes para vir para a igreja, e eu entrei em uma rua depois do que eu estava acostumado para descobrir que no final ela está travada. Eu tive que voltar lá embaixo para poder, porque eu ainda estou aprendendo. Agora, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu estou andando de carro, estou passando na rua da sua casa, mas eu ainda não sei que você mora lá. Eu tenho visitado algumas pessoas, quase todos os dias eu tenho ido fazer alguma visita, e o pessoal ainda está voltando, então eu ainda não aprendi a casa de todo mundo. Eu estou na rua da sua casa, mas eu não sei que você mora ali. E de repente, o pneu do meu carro fura. E eu vou olhar, o meu step também está furado. E eu preciso de um socorro. Aí eu começo a falar assim, nossa, e agora? Eu vou ligar. A bateria do meu celular está descarregada. E eu falo, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não sei o telefone do povo, como é que eu faço? Eu falei, não, Deus vai me ajudar. E aí eu bato na porta de uma casa. Vou pedir socorro. É o seu vizinho. Eu não estou batendo na sua porta, eu nem sei que você mora ali. Estou batendo na porta do seu vizinho. E aí eu falo para o seu vizinho, oi, tudo bem? Olha, meu nome é Henrique, eu sou o novo pastor aqui da igreja presbiteriana, a 4ª igreja. Meu carro quebrou aqui, eu estou precisando de um socorro. Você sabe me informar se por aqui mora um crente? Porque como pastor, um crente vai me ajudar. Você sabe me informar se aqui mora algum crente? O seu vizinho, o que ele vai me dizer a seu respeito? Ele vai dizer assim, o senhor está procurando um crente? Olha, aqui do lado tem um crente. Não é uma família aqui, cristã, povo crente. Pode chamar lá que eles são bênção. Ou eles vão virar para mim e falar assim, crente, aqui, não é crente. Tem um espírita que mora ali embaixo, ele é muito gente boa. Mas crente eu não conheço aqui não. Teu vizinho sabe que o seu lar é a embaixada de Cristo? Ou pior, aonde mora um crente? Ih, moço, aqui do lado tem um povo que fala que é crente, mas misericórdia, você precisa ver o que esse povo arruma aqui. Você é as boas novas de Cristo Jesus. Aonde está o seu lar? O seu lar é a embaixada, é a representação oficial do reino de Deus aqui na terra para os teus vizinhos. Porque nós queremos alcançar o mundo inteiro, mas o nosso vizinho está indo para o inferno. Nós queremos abençoar as nações, mas o meu primo ainda não conhece o evangelho. O meu colega de escola, o meu colega de trabalho. Eu não sou boas novas para ninguém, mas eu quero que a igreja seja boas novas para o mundo inteiro. Nós precisamos mudar essa história. O cristão, ele tem que permanecer em Cristo, e enquanto ele permanece em Cristo, Cristo permanece nele, e Cristo permanecendo nele, diz a palavra de Deus, que ele dá
muito fruto. É este o nosso chamado. Uma vida com um evangelho que contagia, que transforma. A falta de autenticidade entre os cristãos tem se tornado uma barreira intransponível diante dos homens. A falta de uma vida cristã autêntica tem impedido que pessoas ouçam o evangelho. Sabe o que Cristo diz? Ai daquele por quem vir os escândalos. Se por um lado, bem-aventurado é mais do que feliz, ai, na Bíblia, é lamento de morte. Se por um lado, bem-aventurado é aquele que crê, ele é mais do que feliz. Aquele que não vive o evangelho e que traz escândalo para o evangelho, diz a Bíblia, meus pêsames. Ai daquele por quem vir os escândalos. A nossa vida, para milhões de pessoas, é a única Bíblia que eles terão acesso. Antes da pessoa conhecer o evangelho, ela conhece você. Antes da pessoa conhecer a Bíblia, ela lê você. É através de nós, assim resplandeça a vossa luz, para que vejam o quê? Vejam o teu cristianismo, vejam a sua fé, vejam o seu proceder, para que de fato a nossa igreja viva este sonho, porque eu sonho com uma igreja que contagia, eu sonho com uma igreja que traz impacto para a sociedade. Eu sonho com uma igreja aonde, na medida que nós conversarmos com as pessoas da nossa cercania, possam dizer, ali tem um povo diferente. Olha, tem uma igreja ali, eu até não gosto de crente, mas ali tem uma igreja que é bênção para este bairro, porque ela abençoa este bairro. Ela é referência aqui para nós. Ela é uma igreja contagiante. Se nós queremos viver este sonho de contagiar essa nossa região, de contagiar Taguatinga, de contagiar o Distrito Federal, então, meus queridos, nós temos então que viver de forma íntegra. É viver com integridade. Ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ser autêntico, quando porventura fracassarmos, pedir perdão. Uma vida coerente com as nossas palavras. É esta a expectativa de Deus a respeito de nós. Lembre-se, você foi criado por Deus. Salmo 139, verso 14. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Sabe quem é você? Você é o reflexo da imagem do Deus vivo e verdadeiro. A glória de Cristo tem que resplandecer em você. Então seja autêntico. Se por acaso você tropeçar, você tem um Deus que te perdoa. Então seja autêntico quando você tropeçar, mas viva uma vida coerente com as palavras, as suas palavras. Se apresente assim, eu sou crente, servo de Deus, e eu sirvo a este Deus. Mas seja coerente, sirva, porque seria muito bom se naquela história do meu carro furando pneu, e eu bater no vizinho, no seu vizinho, e ele virar e falar assim, aqui do lado mora um crente. Eu não vou na igreja dele não, mas o senhor pode ir lá, porque ele é fiel, ele é abençoador,
Ele já abençoou muito a minha vida. Ele abençoou essa vizinhança. E quando nós temos problema, nós recorremos a Ele. Se você tem uma vida cristã contagiante, você é aquele tipo de pessoa que quando o teu colega de trabalho está enfrentando problema, ele chega para você e fala, olha, leva o meu nome lá para a sua igreja, ora por mim. Meu casamento está em crise. Eu sei que você é um homem de oração, é uma mulher de oração. Ora por mim. Leva lá para a sua igreja, fala para o povo orar. Você está sempre falando de oração, então olha aqui, seja bênção. Quando tem enfermidade, ele chega e fala, olha, nós estamos enfrentando um problema de enfermidade. Ora por nós. Será que não tem alguém na sua igreja que pode ir lá no hospital e fazer uma visita? É isso que é viver de forma íntegra. Viver de forma íntegra é você ser por inteiro aquilo que Deus espera que você seja. Assim brilhe a vossa luz. As nossas boas ações, elas levarão os olhos das pessoas, levarão os olhos das pessoas que nos cercam até Deus. É através de nós. Deus não vai mandar um anjo. Ele enviou você. Deus não vai mandar um anjo pregar para o seu vizinho. Ele já enviou você. Deus não vai mandar um missionário evangelizar os seus parentes. Ele mandou você. Deus não vai separar um pastor para poder ir na sua escola e pregar para os seus colegas, ou ir no seu trabalho e pregar para os seus colegas. Ele mandou você. Precisamos viver o evangelho para valer, com autenticidade, com integridade. Ninguém pode resistir ao impacto de uma vida santa. Você deve viver com compaixão, ter compaixão das pessoas. Lucas capítulo 10, o Senhor nos conta uma história de alguém que tinha compaixão. Diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Este homem teve compaixão. Jesus contou esta história sobre um estilo de vida de alguém que tinha compaixão. A parábola do bom samaritano. Você tem vivido assim? Você tem trazido para você a dor do próximo? Você tem se importado com tudo isso? Deuteronômios capítulo 15 diz que sempre haverá pobres na terra. E aí lá está escrito, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado a ter compaixão daqueles que o cercam. Como que nós temos vivido isso?
E aqui nós podemos aprender uma série de coisas. Na história do bom samaritano, nós somos confrontados a termos compaixão. E a primeira coisa que nós aprendemos é que nós não podemos fugir da realidade do problema. Aquele homem descia ali, o sacerdote, por aquele caminho, e quando ele vê, ele foge da realidade do problema. Eu não sei as desculpas que passaram no coração daquele homem, mas nós não podemos agir dessa forma. Não, pastor, tem muito mendigo, tem muito drogado, tem muita prostituição, não dá mais, nós não podemos fugir dessa realidade. Se está colocado à nossa vista, é para que nós possamos fazer alguma coisa, nem que seja dobrar o joelho e orar, ser referência. A outra coisa que nós aprendemos é que nós não podemos ignorar a realidade do problema. Aquele levita passou, seguiu de largo. Não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Nós não podemos ignorar. Nós temos vivido numa nação cheia de problemas. E nós reclamamos dos problemas. Mas o que nós temos feito? Qual tem sido o nosso papel? Qual tem sido a diferença? Por último, nós aprendemos que nós temos que fazer parte diante da realidade. Cadê a igreja de Cristo com tanta prostituição? O que ela está fazendo? Por que tem crescido a iniquidade? Porque a igreja tem se recolhido para dentro dela. Por que tem aumentado a corrupção? Porque a igreja não tem sido voz profética. Ao invés dela contagiar o mundo, ela tem sido contagiada por ele. E aí nós começamos a ler e ver notícias de pastores envolvidos em falcatruas, de igrejas envolvidas em falcatruas. E aí nós falamos, por que o evangelho não está restaurando a nossa nação? É porque nós não temos tido uma vida contagiante. E nós temos visto o mundo entrando para dentro da igreja. Nos nossos programas de televisão que nós temos assistido, naquilo que nós estamos deixando os nossos filhos assistirem. Nós estamos fugindo da realidade, nós estamos fazendo absolutamente nada. Enquanto nós tínhamos que prestar atenção, nos aproximar. Enquanto nós tínhamos que dar de nós mesmos e cuidar. Enquanto nós tínhamos que doar, fazer parte. Nós, a igreja de Cristo, é que foi chamada para ser a solução, não é nem parte da solução. Esse ano é ano de eleição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem orado? Você tem se colocado diante de Deus, Senhor, sara essa nação? Você tem confessado o pecado da nossa nação? E falado, Senhor, nós temos pecado gravemente contra Ti, mas tem misericórdia. O povo de Deus, que é conhecido pelo nome de Deus, quando se arrepende dos seus pecados e clama a Ele, diz a Bíblia, que Ele ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Nós não podemos fugir dessa realidade, nós não podemos ignorar tudo isso. Nós temos que fazer parte dessa história. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados a viver de forma sacrificial. Sabe o que Jesus diz? Que aquele que quiser vir após Ele, tem que primeiro negar a si mesmo, e então tomar a sua cruz e segui-lo. Você tem tomado a sua cruz? Para nada servirá você vir à igreja, você frequentar a igreja, você sentar no banco da igreja, ouvir sermão, se você não sair daqui para você fazer diferença. Se você não falar assim, eu vou gastar tempo com Deus, eu vou me dedicar ao Senhor. Quando Jesus vai entrando, lá em Lucas 19, vai entrando em Jericó, e atravessa a cidade,
ele encontra naquela cidade um homem, Zaqueu, o chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura e ele não conseguia ver por causa da multidão. Sabe o que ele faz? Ele tem um ato de sacrifício. Ele procura um lugar, ele corre adiante, encontra uma figueira, sobe. Percebam, ele doa do seu tempo. Ele quer ter um encontro com Jesus, ele quer ver Jesus. Ele doa do seu tempo. Subiu, ficou ali parado, né, investindo tempo. Eu preciso conhecer quem é Jesus. E este mesmo homem, Zaqueu, ele tem esse encontro com Cristo. Cristo vê, pede para ele descer, fala que vai lá a comer com ele. E o povo, ao ver isso, começa a se queixar, né? Vai para a casa de um pecador. Mas perceba que Zaqueu, ele estava doando do seu serviço. Enquanto que o povo que estava andando com Jesus, não tinha ainda aprendido essa lição. Zaqueu estava ali nos ensinando, doando o seu tempo, doando do seu serviço. E agora, confrontado por Cristo, ele tem a sua vida transformada. E quando ele tem a sua vida transformada, ele então decide que vai devolver tudo aquilo que ele pegou de forma errada e que ele vai ainda dar mais. Ele resolve doar do seu dinheiro e dos seus recursos. Hoje, logo após a escola dominical, nós sentamos com um casal de missionários, Aline e Marcílio, ou Maurício, Marcílio. E eles falando dos projetos, falando de uma série de coisas, né, e querendo que a igreja pudesse abençoá-los, assumindo junto com eles o ministério. E a nossa conversa foi: os nossos recursos não cabem ampliar agora, neste instante, o nosso investimento missionário. O projeto é muito bonito. Eles estiveram aqui, são conhecidos da igreja, fizeram um trabalho o ano passado aqui no Colégio Biângulo. E ali, como pastor, o desejo, né, de você ver, e você vê o projeto, e você vê que é algo sério, algo que pode realmente trazer impacto. Mas a gente é confrontado com a dura realidade, que não é defeito nosso aqui de Taguatinga, é defeito de forma generalizada, que uma grande parte dos membros da igreja ainda não assimilaram, né, que eles são responsáveis pelo sustento da igreja. E aí eles não comprometem com o dízimo. E é uma luta. Porque há tanta coisa a ser feita. Há tanto lugar para pregar. Há tantas pessoas que nós precisamos alcançar. Há tanto missionário lutando com dificuldade, porque lhe falta recurso. Mas as pessoas amam a Jesus, desde que não tenham que mexer na sua carteira. Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida para o Senhor, mas o dízimo o Senhor está pedindo demais. Senhor, eu faço qualquer coisa, mas a contribuição financeira, não, porque esse negócio, né? Que tipo de vida contagiante nós queremos ter, se nós não queremos arcar com os custos? Isso é sacrifício. Ser dizimista nunca é fácil. Isso é tomar a cruz. Esse pastor chegou agora, já está falando de dinheiro. Pastor é tudo assim. Não, meu querido. Não é o pastor que fala de dinheiro. É a Bíblia.
não por constrangimento, nem por ganância, mas é por entender que nós somos chamados a dar a nossa cota sacrificial. Dízimo é responsabilidade cristã. No final da vida, o que vai realmente importar é quantas pessoas nós afetamos para a eternidade, através da nossa vida e através da nossa igreja. Quantas pessoas foram impactadas através do nosso ministério, do nosso serviço. Vida que contagia. Essa vida contagiante é aquele fósforo, pequeno fósforo, que vai acender. Se o Senhor incendiar o seu coração, saiba, você pode viver de forma íntegra. Mas essa decisão é sua. Se o Senhor incendiar o seu coração, você pode viver com compaixão. Mas essa decisão é sua. Se o Senhor incendiar a sua vida, você pode viver de forma sacrificial. Mas essa decisão também é sua. Pastor, nós não cremos na soberania de Deus? Cremos. Mas jamais anulamos a responsabilidade humana. Agora, você precisa entender. Salvação é pela graça e de graça. Vida com Deus tem custo. E o custo quem paga é você. O preço do seu pecado, só Cristo podia pagar. E Ele pagou cabalmente. Mas a decisão de ter uma vida contagiante, ela é sua. E só você é que pode responder. Este é o mandamento. Ter uma vida contagiante. É a única coisa que Deus deixou para nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso ir para a Romênia, mas nós temos um missionário lá. Eu não posso ir para Marrocos, mas eu oro para que Deus coloque pessoas lá. Eu não posso ir para o Bahrein, mas eu tenho um grande amigo que está lá. Eu não posso fazer uma série de coisas, mas há pessoas que estão fazendo. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso quinhão? Jesus deixou um mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É isso que vai prevalecer no final. O amor. E quando você decidir amar, você vai ter uma vida contagiante. Pessoas são importantes para Deus. Então você precisa amar sem parar. O teu vizinho precisa ser amado. Teu colega de trabalho precisa ser amado. As pessoas que te cercam precisam ser amadas. Aqueles que não conhecem a Cristo precisam ser amados. Então nós temos que amar sem parar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E se nós amamos de fato e de verdade ao Senhor, nós queremos que o Evangelho possa incendiar tudo ao nosso redor. Vamos contagiar com integridade,
com compaixão e com sacrifício. O amor é o sonho da vida contagiante. Lembrem-se, vocês, e tão somente vocês, são o sal da terra e a luz do mundo.